Vamos ver a história do Zeca Camargo. Após comentário infeliz, isso aqui foi a Fabiola Hyper que disse. Olha, eu vou ler o que está escrito aqui, que foi o que a Fabiola disse. Depois a gente vai mostrar um vídeo que mostra o Zeca falando e aí você tira as suas conclusões. Se você acha que de fato a Fabiola tem razão e outras tantas pessoas têm razão, que ele falou por mal, ou se na verdade ele não soube falar aquilo que ele gostaria. Você vai entender o que eu estou dizendo já, ó. Zeca Camargo está desde ontem enlouquecido, tentando apagar críticas e ofensas da sua rede social do Instagram, depois que fez um comentário infeliz sobre Cristiano Araújo, sertanejo morto em acidente de carro na semana passada. O apresentador comentou em um canal a cabo da Globo que a morte do cantor não merecia a comoção que teve, pois o cantor não era tão conhecido e que os fãs do Cristiano têm alma pobre em termos de cultura. Agora a Zeca não para de deletar comentários e bloquear o povo, mas não está dando conta. Em um dos posts há quase 13 mil comentários, em outro quase 8 mil. A maioria é de gente xingando e defendendo Cristiano Araújo. Até outros sertanejos, como Israel Novaes e Sorocaba, também ficaram contra ele publicamente. Zeca Camargo, como todos, tem todo o direito de dar sua opinião, mas mexer com o público após o drama que aconteceu com o sertanejo é, no mínimo, falta de bom senso. Foi um tiro no pé, pois ele está prestes a voltar ao ar com um programa aos sábados, ao lado de Patrícia Poeta e outros apresentadores. Zeca sabe bem o que acontece quando há rejeição do público. Veja o exemplo do vídeo show. A gente podia mostrar ele falando, né? Eu vi o comentário dele. É, porque aqui também tem uma parte do comentário. E repara, gente, no que ele diz, não estou defendendo. Estou dizendo para cada um tirar suas conclusões, mas a gente também não acampar o que é uma opinião do outro e não a nossa. Eu já falei uma vez aqui que o problema desse país não é violência e falta de educação, é interpretação de texto, dependendo do momento, né? Então, vamos ver. Vamos ouvir direitinho o que foi que ele disse, ó. Quer ver? Muita gente estranhou a comoção nacional diante da morte trágica e repentina do cantor Cristiano Araújo. A surpresa maior, porém, não é o fato de ele ser ao mesmo tempo tão famoso e tão desconhecido. O Brasil, felizmente, tem um punhado de artistas que não passam pelo radar da grande mídia, nem são um consenso popular, mas que levam multidões para seus shows. Essa é uma consequência natural do talento que nós temos para a música, cruzado com o tamanho e a diversidade do nosso território. O que realmente surpreende nesse evento triste da semana foi a comoção nacional. De uma hora para outra, na última quarta-feira, fãs e pessoas que não faziam ideia de quem era Cristiano Araújo partiram para o abraço coletivo, como se todos nós estivéssemos desejando uma catarse assim, um evento maior que nos unisse pela emoção. Nós sempre precisamos disso. Grandes funerais públicos vêm em ciclos, expurgar nossas dores como se tivessem uma capacidade purificadora. É só lembrar de despedidas que, dependendo da sua geração, ainda estão na sua memória. Cazuza, Kurt Cobain, Ayrton Senna, Mamonas Assassinas, Princesa Diana, Michael Jackson. Mas Cristiano Araújo? Sim, Lady Di, Mamonas, Senna, todos esses eram, guardadas as proporções, ídolos de grande alcance. Como então fomos capazes de nos seduzir emocionalmente por uma figura relativamente desconhecida? A resposta está nos livros para colorir. Sim, eles mesmos, os inesperados vilões do nosso cenário pop, acusados de, entre outras coisas, destacar a pobreza da atual alma cultural brasileira. Não vale a pena discutir aqui o verdadeiro valor desses produtos, se é que ele existe. Mas eles vêm bem a calhar para que a gente faça um paralelo com a ausência vamos a essa de fortes referências culturais. Já que a gente pegou esse ladinho. Quer dizer, primeiro, ele disse que talvez o brasileiro esteja, se eu tiver entendido errado, vocês também me corrigem, possa estar num momento que a gente precisa de mais união. E às vezes a morte de alguém causa uma comoção nacional tão grande. Serve de gatilho para essa união. Serve de gatilho para as pessoas se unirem. Quando ele disse que Ayrton Senna, Cazuza e outras pessoas eram artistas que eram conhecidos... Era o ídolo. Eram, de fato, nacionalmente conhecidos. O Cristiano Araújo ele era muito conhecido, mas não no Brasil todo.
E ele deixa claro no começo da crônica dele. Ele não disse que o Cristiano Araújo era um desconhecido, como muita gente saiu falando. Ele é um desconhecido, era um desconhecido. As pessoas estão fazendo comoção com uma pessoa que não era conhecida. Não foi isso que foi dito, gente. Foi dito que o brasileiro está num momento tão complicado, e aí a gente consegue, se a gente quiser também tentar entender, situação financeira no país não está fácil. É saúde que não está fácil, a segurança que não está fácil, a educação que não está fácil. A desconfiança dos políticos não está fácil. E vamos combinar também que quando ele fala de pobreza cultural, ele se refere aos livros de colorir enquanto comparados à literatura. Porque os livros de colorir vendem mais que livros de grandes autores, livros didáticos, livros de colégio e etc. Ele não estava dizendo que só compra livros de colorir quem é inculto. E nem que é inculto quem ouve o Cristiano Araújo. Eu tô agora querendo cometer a gafe dele de novo. Então, aí eu acho que a gente também tem que, sabe, aquela coisa da gente ouvir, tentar compreender e tentar entender o contexto geral. Falta boa vontade, às vezes. Eu acho que às vezes até pelo tom da voz dele, a gente sabe que ele não estava com essa intenção de fazer pirraça. Ele já abre o texto dele dizendo: o Cristiano Araújo lotava shows pelo país provando inteiro. Que o Brasil tem grandes talentos. Um país tão grande, nem todo mundo se torna nacionalmente conhecido. E é fato, eu não conhecia o Cristiano Araújo bem como a maioria dos fãs dele conhece. Nós já conhecíamos pelas músicas que ele já fazia. Né? Alguns amigos não conheciam ele, sequer tinham ouvido Bará, Bará, Berê, Berê. E eu sei, aí você pergunta, eles estavam em Marte? Talvez, mas nem todo mundo tem a obrigação de conhecer a todos. Quando ele compara com Lady Di, com Michael Jackson, essas pessoas eram mundialmente conhecidas. Era um pop. O Ayrton Senna, os Mamonas, eles eram nacionalmente conhecidos. O Ayrton era mundialmente conhecido. Ele não quis menosprezar o Cristiano Araújo. Ele não quis menosprezar. O que ele quis dizer, a gente entende que a comoção tão grande aconteça por figuras que têm anos e anos de carreira, décadas de carreira, ou que tiveram um sucesso astronômico. O Cristiano ainda estava construindo o sucesso dele, ainda estava se tornando conhecido. Em dado momento da crônica, mais pro fim, ele até diz que ele estava construindo isso e que a gente nunca vai saber se ele de fato viraria um ícone tão grande quanto esses outros. Porque a carreira dele foi abreviada. E eu creio que a mensagem que ele queria passar era justamente essa, que nós estávamos carentes de uma coisa qualquer que nos unisse. E que a gente não precisa de uma tragédia para se unir. A gente transcendência, né? É uma catarse. Então, a gente pode e deve se unir, independente da necessidade de ter uma catástrofe, uma tristeza muito grande. Concorda? Não precisa de uma morte para a gente se unir. Vamos falar a mesma coisa dentro de uma família, depois ampliando para a cidade, ampliando para o país. É verdade. Às vezes, o que une mais uma família é a morte de alguém, não é verdade? É verdade. Às vezes nem o nascimento de uma criança une tanto uma família como a morte. É triste, mas a perda é assim. E aí muita gente me pergunta quando eu digo só me segue no Twitter e no Instagram, se não for mala, etc, etc. Eu dou um maior exemplo aqui do que está acontecendo com o Zeca Camargo. Um texto dele, embora ele tenha sido muito educado e elegante, ele não cita palavrão, ele não ofende ninguém diretamente. Se vocês olharem os comentários, tem gente ele chamando de babaca pra baixo. É feio. E outra, né, gente? Ó, agora que a gente já pontuou, vamos ouvir de novo para você ver se foi grave, se o objetivo dele era justamente massacrar, como uma pessoa que diz, quem é você para falar da cultura de 90% do país? Gente, não está falando de sertanejo. Vai fazer a dança do ventre, a pessoa manda ele. Como se fazia a dança do ventre, o vídeo dele que circula pela internet, se fosse algo que denegrisse a imagem dele. O que ele está dizendo é muito mais profundo do que isso. A gente tem que olhar para a gente e ver qual a nossa necessidade pessoal. Se a gente está precisando de uma dor tão grande para a gente saber do nosso poder de união, então alguma coisa está errado com a gente. Ele não está dizendo nada em relação ao Cristiano Araújo, que não mereceu essa comoção nacional. O que ele está dizendo é muito mais profundo do que isso. Vamos ouvir de novo. Ó. Muita gente estranhou a comoção nacional diante da morte trágica e repentina do cantor Cristiano Araújo. A surpresa maior, porém, não é o fato de ele ser ao mesmo tempo tão famoso e tão desconhecido. O Brasil, felizmente, tem um punhado de artistas que não passam pelo radar da grande mídia, nem são um consenso popular, mas que levam multidões para seus shows. Essa é uma consequência natural do talento que nós temos para a música, cruzado com o tamanho e a diversidade do nosso território.
O que realmente surpreende nesse evento triste da semana foi a comoção nacional. De uma hora para outra, na última quarta-feira, fãs e pessoas que não faziam ideia de quem era Cristiano Araújo partiram para o abraço coletivo, como se todos nós estivéssemos desejando uma catarse assim, um evento maior que nos unisse pela emoção. Nós sempre precisamos disso. Grandes funerais públicos vêm em ciclos, expurgar nossas dores como se tivessem uma capacidade purificadora. É só lembrar de despedidas que, dependendo da sua geração, ainda